Boa tarde! Tudo belezinha? Vamos lá, já estamos nesta quarta-feira. Nem parece que é quarta, parece que é quinta, né? Porque teve futebol ontem, não. O jogo foi na terça-feira, foi Copa Libertadores da América. E nós vamos com toda a repercussão da vitória do Internacional, a estreia, né? Em grande jogo do técnico Kudê, da tão famosa Libertadores da América e tão aguardada Copa Libertadores da América, ainda pré-Libertadores, né? Mas ontem a gente viu que será ou como pensa o Kudê, quem é o time do Kudê, enfim, tudo isso a gente viu ontem e vai analisar aqui com imagens de todas as maneiras, com entrevistas, com os nossos comentaristas, principalmente, né, com eles, com o Cláudio Duarte, com o Ribeiro Neto, Cláudio Duarte. Nós já estamos pensando no Grenal também. Guilherme Paz já está lá. Guilherme Paz já está lá na arena, teve treino do Grêmio que terminou agora, vai ter apresentação, entrevista coletiva ao vivo dentro do RDC Esporte. Assim que tiver o Guilherme Paz lá, já podemos colocar aqui no CT, Luiz Dourado, tá aí o Guilherme Paz, não tem ninguém ainda aí, daqui a pouco tu fala, tá, Guilherme? Eu só queria te mostrar. Daqui a pouco tu fala, tá bom? Então nós vamos ter o Guilherme Paz lá, em seguida tem a apresentação do Caio Henrique, lateral esquerdo, que vem aí, muitos dizem, para tomar conta da posição no lugar do Cortez, principalmente o Ribeiro Neto, que não gosta do Cortez, acha que ele não sabe lançar, não sabe cruzar, e que o Caio Henrique vem para ocupar esta vaga. Então, daqui a pouco tem a apresentação dele, Guilherme vai falar também, vai atualizar as informações, enfim, nós temos tudo sobre o jogo de ontem e tudo sobre o Grenal também. Vamos começar aí com a opinião dos nossos seguidores, telespectadores, através do Facebook. Você manda o seu comentário no Facebook, você compartilha no Facebook e manda para a Marina Espíndola, que está aí, para trazer o comentário. Celular novo, mas lendo no meu, como sempre. Claro, né? Que é mais legal o teu. Luiz Vieira, boa tarde pra você, tá acompanhando a gente. Luiz Vieira, belezinha? Os Vinícius também. Sim. A dupla infalível, é um trio, né? É ele com trio. o Humberto também. Humberto Claudino, ó, beijo pra você. Ele disse, boa tarde, Brito. Tudo belezinha Tudo para belezinha, todos? tudo belezinha. Vinícius Silva também. A Deise Fernandes dos Santos está aqui com a gente. Deise Fernandes, aquele abraço, aquele abraço. Guilherme Paz, o que está acontecendo e o que vai acontecer daqui a pouco aí no CT Hélio Dourado, Guilherme Paz. Boa tarde. Muito boa tarde, Paulo Brito, a todo mundo da RDC TV, Claudião Ribeiro, Marina. Daqui a pouquinho a apresentação do lateral esquerdo, do novo lateral esquerdo, Caio Henrique. Aos 22 anos ele estava com a seleção olímpica, disputando o pré-olímpico. A seleção conseguiu a vaga depois de vencer a Argentina por 3-0 no último domingo. Daqui a pouquinho, então, aqui na sala de imprensa, a apresentação dele. Ele me lembra muito, Brito, um lateral direito que joga lá no Rodrigo Mendes toda segunda-feira, tu não acha? Beleza, Guilherme Paz. Em seguida, nós vamos falar mais sobre Grenal. Vem cá, nesses treinos que estão acontecendo, nesses jogos treinos, quem está se lavando a fazer gols aí, Guilherme Paz? Conta pra gente. O artilheiro dos jogos treinos, André, ele mesmo. E como diz um amigo seu, se o cara tá fazendo gol em jogo treino, tá na equipe ainda, ele vai entrar em algum momento. Tá bom. Em seguida você volta quando chegar o Caio Henrique. Vem cá, Claudião. Quero começar contigo hoje, Claudião, porque tu sempre me disse, eu quero ver se tu vai confirmar. Entra, Claudião. Pode entrar hoje, vamos entrar, tu caminhando mesmo, desfilando, com esses tuas 7 ou 6 cirurgias no joelho. 6. 6, tá bom, dá pra caminhar bem ainda. Claudião, tu me disse a vida inteira, e não vai dizer que não. Okay. Jogador ruim que fica no bolo acaba jogando. Sim, senhor. E o André tá fazendo ontem fez 2 gols no jogo treino contra o Ele Igrejinha. saiu da inscrição já, ele não tá mais nem inscrito. Mas tá fazendo tanto gol que o Grêmio tá procurando tanto centroavante e não acha, pelo menos para ser reserva do Diego Souza, que
Mas tu me disse isso. Não, o Jogador futebol ruim tem que sair, senão ele acaba jogando. Não, isso é o futebol que nos mostra que todo aquele que ficar no grupo, um dia tu vai precisar dele e ele vai acabar jogando. No caso do André, ele já foi excluído da... Excluir e incluir de novo é muito rápido. Não, sim, mas existe um projeto e esse projeto, se não me engano, será cumprido. É a informação que a gente tem. Rapidinho, uma manchete. Diga. O que tu achou do time do Inter ontem? O que tu achou do Cudê, do esquema de jogo? O que tu achou? Eu continuo achando que a ideia do trabalho coletivo é positiva. Isso aí eu já tenho dito Lindoso sempre e aqui. Não, a ideia do plano de posicionamento coletivo, ela é positiva. O trabalho vai ser descobrir as características de cada jogador e o treinador tem manifestado isso, que alguns jogadores estão estranhando ainda a nova função e terão que aprender ou outro ter uma chance. Esse é o grande problema, porque ontem nós tivemos 2 tempos distintos. O primeiro tempo, a outra equipe trancou, fechou, eliminou os espaços, causou problemas, né? Não tinha potencial de contra-ataque. E, para a felicidade geral de toda a nação, o zagueiro deu uma ajudinha, no final do primeiro tempo, vira 1-0, muda o jogo. Porque aí o outro time teve que sair para o jogo. E no instante que ele saiu para o jogo, ele deu as costas, e aí já estava numa transição rápida a saída do Internacional, com aquele espaço todo. Aí o Inter fez 2, podia ter feito 4 ou 5. Não seria mais fácil... Bom, era só uma manchete. Sim, Nós vamos mostrar em seguida os melhores momentos aí. Inclusive, eu quero falar com o Ribeiro Neto. A vinheta do Ribeiro Neto pintando aí na tela. Eu quero perguntar uma coisa para ele, para o Ribeiro Neto, a respeito do Cudê, da estreia do Internacional ontem. Ribeiro Neto, como disse o Claudião, os jogadores vão ter que se adaptar a jogar na função nova. É claramente o Lindoso. Lindoso. Não, como? Hoje eu vim vestido de velho. Tá. Hoje é muita coisa, não dá tempo tu mostrar a tua roupa. Vamos lá. Vem cá. Não seria mais fácil botar alguém no lugar do Lindoso, que já está adaptado ali àquela função? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o time do Internacional é um time já concebido pelo Cudê e é o que iniciou o jogo. Esse é o time titular do Cudê. Então o Grenal, nem Bosquilha e nem Marcos Guilherme. Calma. O que vem depois disso são ajustes. Tá? E os ajustes dependem de uma sequência de trabalho, evidentemente de jogo a jogo. O adversário, característica dentro do jogo, enfim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu acho que o torcedor do Inter tem que comemorar, foi fantástico, classificação, tudo de bom, beleza. E não dá nem para tu opinar sobre euforia de torcedor, porque ela é única e não seria eu aqui a dizer alguma coisa contra. Sim. Agora, dentro de uma análise de futebol, que é o que nós estamos fazendo aqui... Vamos ver então os melhores momentos aí do jogo Internacional. Inúmeras dificuldades para penetrar nesse limitadíssimo time da Laú, tá? Time fraco. Muito fraco. E por quê? Essa, por exemplo, foi, tirando o gol, a única chance do Internacional. E foi de um elemento surpresa, que veio de trás. O Cudê gosta que os zagueiros saiam jogando, né? E quem se adapta melhor a isso aí, por característica, é o Cudê e não o Moledo. Buenas. Então o Inter teve muita dificuldade. Acho até que a lesão do Patrick, de uma certa maneira, ajudou um pouquinho o Internacional na tentativa de articulação. Mas mesmo o Bosquilha, que foi o autor do gol na bobagem do zagueiro e do goleiro, sim, também teve as suas dificuldades. Por quê? Porque o Internacional realmente, tinha limitações de articulação. Bom, fez o gol, mudou o jogo, como disse o Claudião, só que o Inter só foi conseguir aproveitar os espaços que a Laú deixou porque teve que avançar quando o D'Alessandro sai do time e entra o Marcos Guilherme, que é um jogador que deu mais leveza e deu mais velocidade. Ponto. O que isso quer dizer, Ribeiro? Quer dizer pouca coisa neste momento. Sim. O Marcos Guilherme não vai ser titular e talvez o Bosquilha, ou seja, porque o Patrick está machucado. Porque, de resto, ele deve ir para o Grenal e depois, com o tempo, se não der hoje, fala amanhã, o Inter tem que ir com titulares, com a força máxima. Até porque o jogo contra o Tolima pode ser quarta-feira. É a chance mais real e concreta do Inter de ganhar do Grêmio. Talvez no segundo turno o cenário seja diferente. O Internacional está, por incrível que pareça,
com todas as limitações ainda de início de trabalho do Cudê, Claudio, mais ajustado que o time do Grêmio. Porque a única vantagem teórica que o Grêmio tem é o seu padrão de jogo. Só que esse padrão de jogo hoje virou um obstáculo, porque é manjado. Todo mundo sabe marcar. Então, a chance do Inter ir para a final do Gauchão é sábado. Então, o Inter tem que ir com força total. Sim. Comemore, torcedor do Inter. Força total, é Musto... Não, o time treinado. Esse é o time titular do Inter, é o que iniciou o jogo. Mas não é possível. É. Sem Marcos Guilherme, sem Mosquilha, sem Galhardo. É isso. O time do Inter é esse. E se for no Grenal ainda, maior ainda... Tu acha certo? Acho melhor. Não, eu acho aceitável para início de trabalho. Gente, não vamos se enganar. O Internacional teve inúmeras dificuldades, o que é normal, e só conseguiu a vitória porque o Inter é muito melhor que o seu adversário, que ainda deu uma forcinha. Tá bem? Então, normal, tá tudo bem, tá tudo dentro do plano. Assim como a grande dificuldade que o Grêmio está tendo para ajeitar o seu time. Então, para mim, já vou dizer agora, o grande favorito para o Grenal é o Internacional. Eu não ia dizer, eu não gosto de falar isso. Sim. Porque para mim, Grenal é um jogo mais espelhado do que jogado, entendeu? Mas o Inter tem a grande chance de ter vantagem no clássico pelo contexto, pelo momento. Vamos ver o que o Cudê falou a respeito. Já vamos ver aí o segundo gol do Internacional. A gente podia colocar separado, já pode tirar o compacto. Lá vem agora, vamos ver se é agora o Marcos Guilherme. Passou para o Ceará, que fez uma partida razoável, né? No lugar do Wendel, é o novo titular da equipe colorada. Quero saber em seguida, durante esta semana, o que os nossos comentaristas acham do lateral esquerdo Moisés, da equipe. Aí o gol, ó. Olha o que corre esse cara, é uma coisa impressionante, impressionante. Aí, ó, e fez o segundo golaço, o segundo gol do Internacional. Primeiro também foi um golaço porque estava muito esperto o jogador do Bosquilha, né? E uma vacilada do zagueiro do Coisa, que jamais esperava que aparecesse o Bosquilha daquele jeito. Então o zagueiro para pensar, quando tu vê, já chega um adversário para roubar a bola. Tá beleza o compacto, 2-0 para a equipe do Internacional. Vamos ver aí o que o Cudê falou a respeito do jogo. O técnico Cudê, em seguida o Claudião analisa. O técnico argentino Cudê falou sobre o jogo. Tem uma pergunta? Sí, un partido difícil, como son todos los de Copa Libertadores, ante un rival duro. Y bueno, creo que nos tranquilizó un poco ese primer gol. Hemos generado, creo que todas las situaciones de gol del juego las hemos generado nosotros. Y bueno, seguramente vamos a mejorar en el juego, en la circulación, en un montón de cosas que tenemos que seguir trabajando, pero una clasificación importante, ¿no? Beleza, tá aí o Cudê, tá aí o Marcos Guilherme, jogador muito rápido, hein, Claudião? Velocidade sempre foi o forte dele, por característica, né? Ele é jogador de lado, que pelo tamanho, pela agilidade, ele é veloz. E sim, todas as equipes que ele participou até hoje, ele teve como arma essa característica. Mas vale registrar o que disse o treinador. O Eduardo confirmou as grandes dificuldades do jogo, o benefício do primeiro gol no primeiro tempo, né? A dificuldade de organizar individualmente dentro do trabalho coletivo um jogo mais produtivo. Ele mesmo reconhece que ainda falta muito e que ele vai enfrentar. Eu não sei se tu assististe, mas ontem, após o jogo do Internacional, passou o jogo do Tolima. Sim. E fisicamente é outro time, é só paizão, só paizão e o pau pega, não tem. Verdade. É um time de muita força física, esse não é um grande time, esse jogo não tá mas fisicamente difere
E muito da equipe do Chile. E muito. Esse jogo não está definido se é terça ou quarta da semana que vem. Se for quarta, o Inter tem tudo para colocar os titulares e não tem por que não colocar no sábado no Clássico. Não, a ideia do Internacional eu não sei. A minha opinião é de que o Inter precisa de jogo para chegar no ponto que ele quer. Ele precisa de jogo. O time principal, né, precisa estar jogando até conseguir entender e compreender tudo aquilo que o seu treinador quer e se doar dentro do campo para cada um cumprir a sua função na melhor forma possível. Né? Se vai saltar fora de uma semifinal do primeiro turno, onde um dos dois já perde a classificação para uma finalíssima de campeonato, eu acho muito risco. Sim. E eu acho que time que tem confiança, time que psicologicamente, mentalmente se sente forte, tem que enfrentar qualquer um. Tem vitórias de vitórias, tem vitória que a gente ganha e sai chateado porque o time não jogou nada. Beleza. Tem derrotas que às vezes mostram o contrário. Em seguida teremos a entrevista coletiva, a apresentação do Caio Henrique lá no Grêmio, no CT do Hélio Dourado. Em seguida nós teremos a apresentação dele, Guilherme Paz está lá. Mas eu quero ver agora Guerreiro. Guerreiro falando sobre o jogo de ontem e também sobre o Clássico Grenal. Vamos ver. Muito bem preparado, fisicamente muito bem e com certeza vai depender do professor que time vai montar, a gente não sabe, não temos ideia, mas eu acredito que é um clássico importante e, bom, temos que focar e a gente quer sair com a vitória, com certeza. Tá aí, Guerreiro, artilheiro do Internacional, mesmo sem ter feito gol ontem, né? Quem fez foi o Bosquilha e também o Marcos Guilherme, que entrou muito bem. Apesar disso, Claudião acha que serão reservas no jogo. O Ribeiro também acha que o time do Cudê é aquele, com Musto, a menos que esteja machucado ainda o Patrick. Eu não sei qual é a situação, eu acho que foi só uma batida, né? Aí ele volta, senão... Segundo os nossos comentaristas, serão reservas. Os dois jogadores que fizeram gols ontem serão reservas no Clássico Grenal. Vamos ver aí o Cuesta, que fez uma bela jogada, apareceu de surpresa na frente, né, entre os zagueiros da equipe chilena e chutou uma bola que eu achei que o Guerreiro poderia ter se jogado e alcançado aquela bola empurrado para a rede. Vamos ver como é que foi. E quero ver aí o Cuesta falando a respeito do jogo. Já o Cuesta falando a respeito do jogo. Cuesta, o que o pessoal está dizendo aí? Vamos lá, Marina Espíndola. Tem uns aqui engraçadinhos que ficam querendo fazer uns recados que eu tô de olho em vocês, viu? Só que eu leio antes, tá? Tem recado, aqueles malandrinhos. Continuam. Ó. Aqueles que me pegaram uma vez. O Diego Dal Bosco disse: bom dia, Brito, o técnico Eduardo Atalier. Deixa eu ver, deixa eu ver a entrevista do Cuesta. Coloca aí o zagueiro argentino. Todo mundo. Às vezes os primeiros defensores são os atacantes. Sem pressão nenhuma lá na frente, a gente não poderia jogar desse estilo. Então é muito importante o trabalho que faz Paolo, Dale, os volantes. E é trabalho, entrosamento, dia a dia e temos a confiança do treinador, que é o mais importante. E aí, aquele gol, aquela jogada que o Cuesta fez, maravilhosa, surgiu de repente e entrou. Foi a única do primeiro tempo. Ele tirando o gol, né? Chutou pro gol ou tentou cruzar pro gol? Não, ele chutou. Ele chutou. Mas o Guerreiro, eu achei que ele estava perto do Não, ele queria, até reclamou, ele queria assistência, mas mas ele queria no pé, ele poderia ter se jogado e empurrado a bola para acho que não daria. Eu acho que a bola foi chute forte, ele errou a conclusão com isso, né? Mas foi o jeito que o Cudê tem, assim, algumas coisas que estão muito claras, né? Os laterais são muito importantes no esquema dele, ele gosta que os zagueiros saiam jogando, por isso que eu digo que no futuro, talvez o Bruno Fux concorra com o Moledo, porque o Bruno Fux, com mais, assim, que tem alternado, a seleção já até terminou bem o jogo contra a Argentina, mas ele tem alternado, assim, ele tem uma saída de bola melhor que o Moledo. Sim. Tá? Então, no futuro, eu não duvido
que ele seja testado ao lado do Cuesta. Porque nesse esquema do Cudê, os zagueiros têm uma fundamental importância na saída de bola. Tá? E ontem foi essa alternativa, porque como estava muito fechado, né, a Laú vou dizer, não ofereceu nenhum risco ao Internacional, né? É um time que não sabia o que fazer com a bola quando passava da intermediária. O que não vai acontecer agora com o Tolima. Esse sim é um time perigoso. Talvez, eu concordo com o Claudião, né? É um time que vai impor mais dificuldades. Né? Agora, o Inter está longe ainda de um ajuste. Sim. Isso não quer dizer que não tenha, repito, o torcedor pode comemorar, pode dizer que fulano é um flash, pode dizer que o Bosquilha é... Tudo bem, o torcedor vive pelo resultado. Sim. Né? Então, e nós aqui não, nós temos que analisar o todo. E no todo, o Inter teve naturais dificuldades, porque eu não achava que seria diferente. Né? Deixa eu só fazer um anúncio aqui. Em seguida nós teremos a apresentação do Caio Henrique lá no CT do Grêmio, né? Vai ser apresentado, vai começar a entrevista coletiva, a gente vai transmitir para você ao vivo. O Guilherme Paz está lá, vamos dar uma piscada lá no CT Hélio Dourado. Nada ainda, né, Guilherme Paz? Tem previsão? Nada, hein? Sem previsão ainda, Paulo Brito, daqui a pouquinho então, mas só para agregar um pouquinho com o Ribeiro Neto, ontem foi informado que sim, o Internacional está em busca de um novo atacante, não necessariamente um camisa 9 de ofício, sim um atacante que saiba fazer a função de 9 de centroavante. Não é para ser reserva imediato de Paulo Guerreiro. Claro, Guerreiro ficará fora de 20 a 25 jogos por conta de Copa América, por conta dos amistosos internacionais. Só que o atacante que Eduardo Cudê quer, o Inter não tem dinheiro, só se for um negócio de ocasião, caso o Inter chegue na fase de grupos da Libertadores da América. Brito, falando um pouquinho do Tolima, o Tolima ainda está invicto na temporada, tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 7 gols marcados e 2 sofridos. Daqui a pouquinho, então, a FIFA pluga na tela Caio Henrique sendo apresentado aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Brito. Eu queria combinar no ar aqui, já. com a nossa produção e contigo, Paulo Brito, que eu gostaria de amanhã, Claudio. Aqui, ó, Tolima em 2020, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 7 gols marcados, 2 gols sofridos. Em 2020, o Tolima, próximo adversário do Inter na pré-Libertadores, 5 jogos, 3 vitórias. Tá bem. Eu gostaria de combinar contigo, Claudio, para a gente utilizar emprestado ali do nosso querido amigo bairrista, para a gente traçar Grêmio Internacional taticamente. Eu gostaria, junto com o Claudião, de mostrar para vocês por que eu acho que o Grêmio vai ter imensas dificuldades no Beira-Rio do sábado. Do jeito que está. Não dá para dar uma adiantadinha aqui para gente? Não, é que assim, ó, eu vejo o Grêmio completamente desarrumado. Sim. Eu vejo o Grêmio completo... E outra coisa, eu duvido que o Caio Henrique jogue, porque eu acho que o Grêmio não vai expor no Grenal, na estreia. O Matheus Henrique tem que jogar urgentemente, mas não sei se ele está pronto para jogar. Ele ganhou a camisa 7, depois a gente vai ver isso. E acho assim, ó, o jeito que o Inter está ainda se adaptando de jogar, se o Inter rouba uma bola do meio, o Grêmio está ferrado. Sim. Está ferrado. O Grêmio está ferrado. Eu quero ver o gol do Bosquilha outra vez, porque eu quero perguntar para o Claudião uma coisa aqui. Então, tá, o gol do Bosquilha... Tá, gostaria, então, alô, produção. Sim. Eu e o Claudio gostaria de ir para a mesa, tá? Para falar taticamente do Grenal. Tá gol bem? do Bosquilha na tela, eu quero ver outra vez a vacilada do zagueiro e o Bosquilha roubando a bola dele, fazendo 1-0 para a equipe do Internacional. Ele que entrou no lugar do Patrick. Aí na tela para você, o gol do Bosquilha. Tô arrumando, Nath. O gol do Bosquilha. Olha aí, ó. Beleza. Essa é a jogada do Cuesta. E o gol do Bosquilha é aquele que ele pega a bola do zagueiro e coloca dentro da rede, sabe? Aquele gol do Bosquilha que entrou no lugar do Patrick. Essa é a jogada do Cuesta que... Não dava pro Guerreiro. Não dava pro Guerreiro de jeito nenhum. Não dava pro Guerreiro. Não temos Claudião aqui porque ele ficou conversando com o Ribeiro lá, então não temos o Claudião aqui. Ah, chegou? Beleza. Eu quero te perguntar o seguinte, eu quero o gol do Bosquilha. Por favor, o gol antes dá para comentar esse lance do Cuesta. Não foi uma saída de bola onde o zagueiro saiu para o jogo. Foi depois de uma bola parada, a pressão na área é que ele antecipou a tentativa de saída para a transição de contra-ataque da equipe do adversário. Uma jogada de quem teve a coragem. Só porque a gente já viu os melhores momentos do jogo do Inter. Eu quero o gol do Bosquilha. Tá aqui, ó.
O gol do Bosquilha tá aí. Claudião, o Bosquilha, nesse esquema que tem o técnico Kudê, com Lindoso, com o Musto, com o Edenilson e o Patrick, segundo ele, é para proteger a subida dos laterais. Não é para proteger, é para fazer parceria. Como assim? Não é para O fazer Edenilson de cobertura? um lado, o Patrick do outro, com os dois laterais, fazem a parceria, tendo a proteção dos caras do meio. Sendo assim, esses laterais, tu já foi lateral, como terão cobertura, já teremos aí o Caio Henrique, quero rapidamente tua resposta. Não poderia ser o Bosquilha, um deles? O Bosquilha, o treinador disse ontem, após o jogo, o treinador Eduardo, que o Bosquilha tem característica que ele acha positiva para substituir, em caso de necessidade, o Patrick. Ele já disse tudo. Sim, então vai ser... Se o Patrick não puder, joga ele. E não pela ala. Caio Henrique, lateral esquerdo do Grêmio, sendo apresentado, ele que chegou da seleção brasileira. Vamos ver. E tu farás uma grande jornada e junto com os teus companheiros, com o plantel atual, e volto a repetir, que é muito qualificado, mas a tua chegada certamente também será muito contributiva e muito decisiva para todos os enfrentamentos que nós faremos em 2020. Obrigado. Te cumprimento e te entrego o nosso manto sagrado. O Paulo Luz agora pede para o Caio levantar, aperta a mão e apresenta a camiseta. Entrega a camiseta para o Grêmio. Agora o Klaus Câmara, executivo, cumprimenta o Caio Henrique. O Caio Henrique expõe a camiseta oficial para fotos tradicional e apresentação de reforços, né, Manhã? Aí agora daqui a pouco ele vai virar a camiseta de costas para a gente ver o número. Camisa 19, 19C. Henrique. 19 será o número do Caio Henrique, o novo lateral esquerdo do Grêmio. Apresentado pelo Klaus Câmara. Márcio, ao teu comando, podemos começar aqui, pode ser? Vou abrir aqui. Era o Caio Henrique vestir a camiseta e vamos começar a entrevista coletiva. Caio Henrique agora com a camiseta do Grêmio e iniciaremos agora a entrevista coletiva do novo lateral. Caio, bem-vindo, boa sorte nessa trajetória no Grêmio. Você vai disputar a posição com o Cortez. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é uma análise da característica dos dois, cada um tem as suas virtudes. Que virtudes você acha que pode agregar ao que já tem o Cortez e o que o Cortez pode agregar em relação a você? O que cada um agrega nessa disputa sadia por uma vaga na lateral do Grêmio? Boa tarde. Bom, boa tarde. Como você falou, né? Cada um tem sua característica. Eu acho que o Cortez é uma referência dentro do grupo. É um jogador vitorioso dentro do Grêmio, né? Uma referência para mim também na posição. E claro que são características diferentes, né? Talvez o Cortez um pouco mais de marcação, eu talvez um pouco mais ofensivo, né? Isso é importante ter dentro do elenco, até porque é uma temporada muito longa, é uma temporada que precisa de plantel, né? Precisa de jogadores, né? E claro que aquele que o professor escolher vai tentar ajudar ao máximo a camisa do Grêmio, né? E para mim é uma satisfação enorme estar podendo vestir a camisa do Grêmio e poder competir com grandes jogadores. Caio, bem-vindo. Tu já pode estrear no sábado, Clássico Grenal, semifinal de Campeonato Gaúcho do primeiro turno. Como é que tu observava o Clássico Grenal, estando em outras equipes? O que já estão te falando nos bastidores sobre o peso do Clássico Grenal aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bom, boa tarde. Para mim, é sempre assistindo, acompanhando pela televisão, um dos clássicos mais charmosos, né, que tem no Brasil. E o que eu já sei é que aqui o clássico não se perde, né? A gente tem que, até por se tratar de uma semifinal, todos os campeonatos que o Grêmio entra para vencer, né? E essa é a mentalidade, isso que talvez tem deixado o Grêmio sempre disputando os títulos, né? Isso é muito importante. Também estou bem tranquilo, né? Espero que a nossa equipe consiga a vitória para poder classificar para a final. Ô Caio, nessa atual passagem do Renato, ele sempre usou laterais de muita profundidade, né? Pelos lados. Marcelo Oliveira era assim, o Bruno Cortez é assim. Você que veio do meio campo. Beleza. Nós vamos gravar toda a entrevista. O Ribeiro Neto, nós vamos gravar toda a entrevista do Caio Henrique. Mas está aí, vamos continuar falando. Nós temos muitas coisas hoje para falar ainda, até a 13h. Vai ser titular? Vai ser titular, não sei do Grenal. Acho que no Grenal começa o Cortez, porque o Cortez, por mais limitações que tenha, e tem mesmo, né, especialmente na finalização das jogadas, ele já está treinado, né?
Já está treinado. Então, no Grenal, tu arrisca pouco. Ele já deve ter que modificar o time, porque provavelmente ele já vai com o Thiago Neves e Diego Souza e dois jogadores que ainda estão se adaptando. Então ele não vai mudar muito o time. Mesmo que tenha a semana inteira para treinar, mas hoje é quarta-feira. Então ele treina hoje, quinta e sexta, duvido. Sexta-feira é mais um rachão, né? Então seriam 2 treinamentos com ele, eu duvido. O Matheus Henrique é diferente, o Matheus Henrique já sabe jogar o jogo, já tá treinado, entendeu? Sim. Fica mais fácil. Então ele já teria que colocar 2 jogadores, Thiago Neves, são cascudos, isso dá uma vantagem para eles, né? Então eu acho que... Mas o Grêmio me preocupa muito mais pelo seu contexto. O início do Grêmio é muito preocupante, porque o Grêmio está mais do mesmo, é o velho padrão de 3 anos, completamente previsível, e eu não vejo o Renato buscando soluções. Está muito na individualidade. Diego Souza de centroavante, onde não tinha ninguém. Tá bem. Tardelli e o André. Perfeito. Agora o Thiago Neves, opção no meio de campo, onde o Jean-Pierre... Vamos ter que esperar o Thiago Neves, né? Vamos ver se o Thiago Neves aparece, né? Agora, eu estou falando de sistema de jogo. Sim. Continua o mesmo, não há nenhuma variação. E convenhamos, né? Está na hora do Renato começar a buscar soluções, porque está previsível, está muito manjado. Aliás, já está faz tempo. Então o Grêmio está muito são grandes jogadores. Vejam há quanto tempo o Everton não faz uma jogada. Ele conseguiu agora fez 2 gols contra o Cruzeirinho, né? É que passa a boiada inteira. Aí fica mais fácil. Mas normalmente o Everton está tendo dificuldade, mesmo no 1 contra 1. Por quê? Os caras triplicam a marcação nele. Sim. Entendeu? E aí? Sabe? O Vitor Ferraz é uma creche? Mas está pouco treinado. Então, olha, eu repito, para mim, por mais ainda seja o início de trabalho do Cudê, nesse Grenal específico, é no Beira-Rio. O time do Inter tem mais time de bola, porque vem jogando de forma competitiva. Tem vantagem. Bom, vamos ver a Vitória Carolina acompanhou. Já vamos falar mais de Grêmio, mais de Internacional. Temos muitas coisas ainda para falar. A Vitória Carolina acompanhou em Capão da Canoa os torcedores do Inter, vendo o jogo ontem. E o que acharam da vitória? Vocês estão satisfeitos com a vitória do Inter? Como é que está o torcedor colorado depois dessa vitória de 2-0 contra o Alaú? Estamos felizes agora já, né? Começando já a nova era do Internacional, né? Mudança do jogo. Vamos tentar agora organizar bem melhor o time. Hoje, na minha opinião, eu estou muito feliz que o meu time foi classificado e eu quero que ele seja, esse ano, o time perfeito, porque o ano passado foi um time mais ou menos. Mas, enfim, eu quero que seja perfeito. Nós estamos confiantes, porque a gente tem que acreditar no Inter, que o Inter é um time grande e tem que acontecer as vitórias para todo torcedor não sofrer muito, entendeu? E a gente, assim, sempre luta. E lutando você vence as partidas. Próximo jogo vai ser Grenal, no Beira-Rio. Tu acha que deve manter os jogadores titulares ou devem ser colocados os reservas, já que tem depois o próximo jogo da pré-Libertadores? Eu acho que o bom seria manter o time principal, porque quanto mais treinar, mais jogar junto, o time pega mais entrosamento. Apesar que os nossos reservas estão dando a conta do recado e está ajudando o nosso time. Não, eu prefiro o meu time ser titular, porque o Inter faz tempo sem ganhar um Grenal e nós queremos matar o Grêmio. Porque o Inter tem muita raça para ganhar um Grenal. Tem que entrar com os titulares, entendeu? Porque nossos jogadores têm um preparo físico bom e fica até melhor. Porque nós temos que vencer todos os jogos, tanto com o Grenal como esses outros jogos também. Entendeu? Para nós ter alegria para essa torcida maravilhosa que é a do Inter. Bosquilha deve ser titular? Bosquilha, sim. Bosquilha já veio para ser titular e o Marcos Guilherme também. Com certeza. Claro, o cara joga perfeito. Ele é esquerdo, joga bem no meio campo ali, ajudando o nosso time mais pra frente. Foi o melhor jogador em campo hoje. Cláudio Roberto Pires Duarte, o torcedor. Sim, senhor. Você ouviu aí a opinião do torcedor. Muitos satisfeitos e alguns acham que o Bosquilha deve ser titular, que o Marcos Guilherme deve ser titular. Mas o que eu ouvi primeiro foi o torcedor criticando que o ano passado os resultados foram horríveis.
Horríveis para um time que chega numa quarta de final de uma Libertadores, sendo tão fraco assim, que chega numa final de Copa do Brasil, sendo tão fraco assim. Eu acho que, às vezes, o torcedor cria, ele sonha, cria o sonho e quer que se materialize. E o futebol não é assim. Futebol foi o Internacional numa escada de sucesso, chegou onde ninguém esperava. E esse ano a tendência é que ele melhore, claro. É que, como a gente diz na gíria do futebol, deram uma xícara de arroz e uma carne, mais ou menos, pro Odair. E o carreteiro saiu bom. O carreteiro saiu temperado, bom, saiu bom. melhor do que Aí o torcedor já achou que era o Barcelona. Aí queria todos os títulos e não era. Mas voltando aqui, o torcedor está certo em comemorar e ter a esperança, porque isso aí é o que move o futebol. O time desse ano é melhor que o do ano passado? É diferente, é outra característica, mas são praticamente os mesmos. Tem 2 ou 3 novos que estão entrando. Tem 2 laterais novos. 2 laterais que estão entrando, que precisam de ritmo, que precisam produzir mais do que estão produzindo. A gente sabe que eles podem. Vou te fazer uma pergunta. Isso que é interessante, é que a gente sabe que eles podem produzir mais. Vou te fazer uma pergunta e sem pipocar. Aí vem ele de novo. Se o Lindoso fosse ali na posição que ele foi bem o ano passado, foi bem Lindoso, Edenilson, Patrick, e não tivesse Musto, não tivesse aparecido Musto, não fosse contratado Musto, não seria melhor? Não, se fosse contratado o treinador, o Eduardo, ele ia conseguir um outro para colocar no lugar do Musto, porque o modelo dele é esse. E tu aprova? E ele vai bater no modelo e ele vai ter uma dificuldade nesse caminho para achar as características adequadas e que poderão dar resposta melhor. Eu vou frisar, nas entrevistas é o segundo jogo onde ele diz, alguns jogadores vão demorar um pouco para entender e compreender qual a sua obrigação dentro do campo agora. E alguns tendo que, inclusive, alterar um pouquinho a sua característica. O D'Alessandro, na entrevista ontem, disse isso. Não é uma posição que eu jogava, mas o treinador disse, ou tu joga naquela ou tu tá fora. E tu tá gostando E ele vai ter que aprender a jogar lá de atacante. Tu tá gostando dele ali? Enquanto ele tem perna, ele é muito bom, ele é positivo sempre, é líder, é o cara da técnica, né? Ele tendo a condição física, ontem ele saiu achando que ainda tinha uma melhor condição de permanecer, né? Mas a substituição deu resultado, principalmente porque o espaço que o outro time estava dando, se é no primeiro tempo que a substituição acontece, o rendimento não ia aparecer. Não tinha espaço para quem corre. Sim. Tinha espaço para quem tinha técnica, de drible, de movimentação curta. No instante em que o outro time veio para cima e que deu meio campo, cada largada que o baixinho saía correndo, ele passava dos outros. Claro, tu tem 50 e poucos metros. Imagina tu marcando aquele Marcos Guilherme. Na primeira ele ia para o Coreia. Na primeira ele ia para o Coreia. Ia fazer o que eu fiz com o Teio. Deixa eu ver aqui o Guilherme Paz. Alô, Guilherme Paz, o que está acontecendo depois da entrevista? Opa, tá aí falando o Caio Henrique ainda. Vamos ouvir mais um pouquinho o Caio Henrique. Mais um minutinho de Caio Henrique. Chegaram há pouco, né? Do pré-olímpico. E também, principalmente, sobre sábado, sobre o Grenal. Se não tem essa expectativa de estrear, se vai acompanhar junto lá no Beira-Rio. Como que está toda essa expectativa, porque é uma grande decisão. Sim, não, acho que a questão física já está resolvida, né? A gente conseguiu já descansar, ainda tem alguns dias até o Clássico. E o Clássico, cara, acho que representa muito pra gente, representa muito pro torcedor gremista. A gente é o rival que talvez seja muito mais importante ganhar do Inter do que de qualquer outro clube. Então acho que a gente vai entrar bastante focado para essa partida e claro, viva a expectativa também de poder estrear, mas isso eu deixo bem tranquilo para a parte do professor Renato. Acho que se ele achar conveniente de me levar para o jogo, senão também estarei lá apoiando meus companheiros, né? E espero que o Grêmio consiga essa vitória. Feito, obrigado, Caio, doutor Paulo Luz, Klaus. Boa tarde, pessoal. A gente tá aí. O Caio Henrique foi apresentado agora, nós mostramos ao vivo, isso aí era ao vivo lá do CT, Eldorado, do Grêmio, né? E o Ribeiro já falou que ele vai ser titular no lugar do Cortez. Vamos ver de novo quem entrou agora. Muita gente entra depois, muita gente sai do trabalho meio-dia e começa a assistir depois. Vamos ver os 2 gols do jogo, ou vamos ver o compacto do jogo do Internacional mais uma vez, e o Ribeiro Neto vai analisar. Eu faço a mesma pergunta para ti. Se não tivesse o Musto, tivesse Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, Guerreiro e o Bosquilha,
com o D'Alessandro sendo opção no segundo tempo. Me dá a tua opinião sobre isso. Eu acho que isso até futuramente poderá acontecer bem mais durante uma partida. Veja bem, o Musto naquela posição, isso não é novidade. O Internacional já joga com esse jogador ao lado dos zagueiros desde o tempo do Zago. Né? O Odair Dourado jogava da mesma maneira. Tá? E a concepção de jogo do Kudê já começa com esse. O Musto veio para jogar ali. Então não adianta tu gostar ou não querer. Ele vai jogar, ele vem para ser titular. Essa começa assim. O Musto é o guardião. Os zagueiros do Inter atuam como articuladores. Olha, sabe quem é que fazia isso na década de 90, Claudião? O Grêmio do Filipão. O Adilson Batista e o Dinho eram os articuladores. Claro, o sistema era diferente, mas os dois articuladores eram o Adilson Batista, zagueiro, e o Dinho. Começava a série de bola do Grêmio. No caso do Kudê, os dois zagueiros. Por isso que eu falei, olha, o Moledo corre risco, ele não tem essa característica. Sim. O resto é um time que ataca marcando. Então, quando você tem que propor o jogo com esse estilo, como disse o Claudio, não tem espaço para extrema de velocidade. O extrema só vai entrar quando surgir esse espaço. Normalmente é quando você já está em vantagem. Ou então meio que no desespero, não deu nada certo, toca o cara para ver se no 1 contra 1 ele consegue uma vantagem. Sim. De resto, gente, o time do Internacional está se adaptando ao estilo de jogo que é esse aí. Ai, mas o Bosquilha tropeçou. Ai, o Marcos Guilherme Mas o Marcos Guilherme é opção. E será opção até o Kudê se cansar do bruxo. Sim. Que é o D'Alessandro. Até ele cansar do bruxo. Você está vendo aí os melhores momentos do Internacional contra a Universidade do Chile ontem. E o gol do Bosquilha, que roubou a bola. Do zagueirão, né? E aí, olha o que o Guerreiro foi infeliz nesse momento aqui que ele vai escorregar. Aí, ó, escorregou. Aí ele perdeu o gol. Escorregou o Guerreiro e acabou perdendo o gol. O Guerreiro, pela infelicidade de ter resbalado ali no gramado. E a chuteira realmente devia estar com um problema. Olha só, de novo, o Guerreiro não costuma perder esse gol. Ali ele já deveria ter concluído. Na saída, no cara a cara com o goleiro, ele deveria ter concluído. Vamos lá, Ribeiro Neto, por favor, vem aqui comentar comigo do Guerreiro essa oportunidade do Guerreiro, Ribeiro Neto, que ele ficou cara a cara. Eu acho que naquele momento que ele ficou cara a cara com o goleiro, ele poderia ter já feito o que... Mas ele foi coletivo, ele deu assistência. Só que tem o seguinte, não dá nem para falar se tivesse VAR. Aliás, vai ter VAR no Grenal, hein? Essa é uma excelente notícia. Grêmio e Inter bancaram e vai ter VAR no Grenal. Olha só, Guilherme Paz já está em outro local lá no CT do Grêmio. E aí, Guilherme Paz, mais informações pra gente? É isso, Paulo Brito. Então foi apresentado o Caio Henrique, camisa 19, o futuro lateral esquerdo da equipe do Grêmio, né? Titular no caso. E olha, a preocupação para o Clássico Grenal ainda é na zaga. David Braz e Paulo Miranda vieram jogando nas últimas rodadas, mas Kahneman ainda não apareceu no treinamento. Hoje era treinamento aberto, ele não apareceu. Mas se treinar amanhã, se treinar na sexta-feira, Kahneman tem totais condições daí para jogar no Beira-Rio no sábado, Brito. A gente volta amanhã com mais informações então sobre esse Grenal. Beleza, Guilherme Paz vai estar lá, a gente mostrou ao vivo a entrevista do Caio Henrique. Ribeiro Neto, time do Inter, me diz aí, a escalação do Inter para o Clássico Grenal nesse sábado. Para mim é meio óbvio até, a não ser que politicamente o Inter cometa o equívoco de não ir para os titulares. Será um equívoco do Internacional, porque essa é a melhor chance que o Inter tem de garantir vaga na final do Campeonato Gaúcho. Dito isso, Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Lindoso, Patrick ou Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro e ponto final, Seferi, vai um abraço, é o time do Kudê, cara. Mas é o time dele. Patrick ou Bosquilha, se o Patrick tiver machucado. Se não tiver, vai jogar o Patrick. E o time do Grêmio? Aí é que está. Eu conheço o Renato.
mas também sei que ele vai até ali na sua loucura. Ele é meio professor Pardal às vezes, tá? Mas ele não é tão professor. Então o Grêmio vai, o Grenal, os caras têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, assim, ele vai na bola de segurança. Como ele não deve ter os 2 zagueiros, porque se o Kahneman não treinou hoje, eu acho difícil jogar, então ele vai reforçar o sistema de marcação. O que eu acho que é isso? Sim. Ele vai com Vanderlei, Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez. Atenção para o professor Pardal. E por que é Grenal? Lucas Silva. Aí eu coloco uma dúvida de Matheus Henrique, porque esse cara já está jogado, já está treinado. Mas ele vai de Tassiano no meio-campo. O Tassiano está machucado ainda, Ribeiro. Não está machucado, Tassiano está machucado? Está machucado. Então agora não inventa. Deixa eu ver o cara que vai jogar o Grenal, tá aqui, ó. Vamos botar o Mateuzinho recebendo a camisa 7, que era do Renato. Vamos ver o Matheus Henrique. Eu lembro que quando foi dando essas negociações de jogadores chegando, jogadores saindo, abriu as camisetas, né, que estavam disponíveis. E eu fiquei sabendo que ninguém queria usar a camiseta número 7, né? Pelo peso que ela tem. E eu fui pedir pro professor, eu estava lá com a seleção e eu pedi para ele. Porque eu não vou prometer gols para a torcida assim como nós estávamos acostumados com o Luan, com o Renato que já usou, mas a torcida pode ter certeza que quem vai estar usando essa camiseta é de alguém que ama o clube, que todo jogo vai dar o seu melhor ali dentro de campo para poder honrar bem ela. Ele teve personalidade. Então agora é o seguinte, eu acho, apenas acho, e estou achando hoje, amanhã eu posso achar diferente. Tiro o Tassiano, que eu burramente desinformado, não sabia que estava machucado. Vou jogar os 3, Lucas, Matheus e Maicon. Por quê? Nunca jogaram? Por quê? Porque o Renato não tem ainda, talvez, a confiança no Thiago Neves particular. Patrick não deu certo. E ele vai quase num 4-3-3. Por quê? Porque ele não pode perder a segunda bola no meio. Ele sabe que dentro do padrão de jogo dele, se ele perder a bola no meio, ele está ferrado. Porque ele tem volantes que recompõem de forma muito lenta. O Matheus Henrique é o mais veloz dos 3. Tá? Então, se ele perder essa bola, ele está ferrado. Como ele não está ainda com um time capaz, né, de construir com um articulador, que o Thiago Neves talvez não esteja pronto, ele vai de 4-3-3. É o que eu acho. Vamos rapidamente aí ver o que os nossos telespectadores estão mandando. Bastante gente aqui comentando, lá, então. viu? Daniel Elisbão falou, melhor dupla de laterais do Brasil, Caio Henrique e Vitor Ferraz. Rodrigo Hirsch disse... São bons laterais. Ribeiro comparando o Inter com o Grêmio de 90. Ele está bem mais que dor de cotovelo. Vamos lá. Ai, olha aqui, ó. Ribeiro Neto sabe de nada, nem dos jogadores que estão lesionados. Manda ele comentar uma partida de golfe. Abraço. Cláudio Duarte, o clássico Grenal, quem é favorito? E tu acha que Inter e Grêmio vão com os titulares? Eu torço para que as duas equipes estejam com seus titulares, até porque eu, particularmente, acho que os dois precisam de jogo. Né? Não pode ter receio do resultado. Se for pensar nas possibilidades do resultado, pela igualdade de forças Nem tem motivo para e pela possibilidade, o risco é de garantir uma final de turno, né? Porque se perder, tu tem o segundo turno só para não ficar feio e tá fora depois. Sim. E as duas equipes, eu entendo que elas precisam jogar, precisam adquirir a confiança dentro do jogo. Treinar é uma coisa, jogar é outra. Sim. Precisavam jogar e cada um dentro da sua estratégia, o Inter com o seu modelo e o Grêmio com a sua característica de jogo que tem. E acho que se o Grêmio for para o jogo com os titulares, a minha cancha será fortalecida, até porque aqueles que estão chegando aí não estão aptos a aguentar 90. Deixa eu perguntar uma coisa. Tu que foi distribuidor de camisa há muito tempo? Muitos anos. Distribuidor de camisa? A única lástima que eu tenho é que eu nunca consegui distribuir uma para ti. Sabia que tu ia me queimar. Não, além de um grande treinador, é o cara que distribui, escolhe quem vai jogar com que número. Sim.
Tem uma lenda no Grêmio, desde que o Renato assumiu de treinador, que a camisa 7 que ele usou é a camisa que tem que ser do melhor jogador, não sei o quê. Todo mundo... Aí o Luan jogou com a 7, o Renato cobrava. Olha, essa aí tem história. Agora o Mateuzinho disse, eu quero botar essa 7. Foi uma brincadeira que o treinador fez dizendo, olha, essa aí teve gente que jogou que para ficar parecida é difícil. Agora estava sem dono. E é difícil. É difícil tu repor qualidade do tamanho que o Renato tinha como jogador e pelo que ele fez pelo Grêmio. A camisa, isso como foi a 10 do Carpegiani, só o D'Alessandro apagou um pouco. Ninguém conseguiu. Mas todo mundo tentou. Tentar, todo mundo tenta. Não, todo mundo usou a camisa 10, ninguém deixou de usar a camisa. Mas no Grêmio também, sempre teve um 7. Podia não ter tido rendimento igual ao que o antecessor teve. Sim. E agora o Mateuzinho, quando ele foi dizer que queria 7, o Renato brincou. Pensa bem que essa é pesada. Ele disse, mas eu suporto. Ou seja, demonstrou personalidade. Bom, nós temos aí o suco fruta da Serra. Tu gosta de suco integral? Olha, eu fui presenteado na última sexta-feira com 1 litro do Fruta da Serra. Um livro? 1 litro. 1 litro, sim. Quer que eu troque o aparelho, não? Quer que eu troque o aparelho, não? Quer que eu troque? Não, tá ligado. E aí? Aí, como eu faço sempre, eu saboreei, né? Fiquei vendo o jogo fim de semana tomando um suquinho. Rica coisa. Eu tomo suco. Avisa ele lá que se ele quiser trazer mais, pode trazer. O nosso Pedro Afonso está organizando para sábado a nossa Lara, que estará fazendo, Lara Embaixadinha, né? Fazendo embaixadinhas, caminhando de Capão da Canoa, da Central de Imprensa, até a plataforma de Atlântida. Mas vai ter suco lá? Fazendo embaixadinha. Vai ter suco durante todo o percurso. Agora estou botando o Pedro numa fria. Está distribuindo suco de uva para todo mundo que estiver na beira da praia de Tramandaí, de Capão até Atlântida, na plataforma de Atlântida. E o combinado, então, para todo mundo que esteja presente lá será: a Lara leva fazendo embaixadinha até... Sim. A plataforma. Isso. E tu volta carregando a bola na mão, porque tu não vai fazer 5. Ele não faz 5, vai E lá em Capão da Canoa tem também o nosso Aqualocos, olha só que coisa maravilhosa. O Aqualocos lá na Estrada do Mar, maravilhoso Aqualocos, na Estrada do Mar. Sensacional para você aproveitar o finzinho deste verão. Silvio Luiz Gomes Benfica, em seguida vem aí com o nosso Bairrista Futebol Clube. Tá aí onde esteve o Ribeiro Neto no fim de semana, fez tudo isso aí, o Ribeiro Neto, de boia, é claro, porque não é mais criança, e estava lá no Aqualocos, que tem hotel também, né, cabanas maravilhosas, lá em Capão da Canoa. Amigos, muita gente, você viu que eu olhava aqui seguidamente para o meu papel, porque ficou a metade das reportagens, das entrevistas, dos lances, das imagens, de tudo que a gente tem de informações, ficaram, porque hoje o tempo voou. E a gente tem o Guilherme Paz ainda lá no CT do Grêmio, ao vivo, né? Vai entrar daqui a pouco no Bairrista, e a gente deixou muita coisa para analisar ainda amanhã, para projetar para o Clássico Grenal. Afinal, passou o grande jogo de ontem, mas nós teremos um grande jogo também no sábado, que é um grande jogo dos gaúchos. Silvio Luiz Gomes Benfica, hoje eu não vou cantar para tu não ter motivo para ter uma corneta na mão. Não tem, não vou cantar hoje. Quero que tu cante. Mas... Tu é apaixonado por Roberto Carlos, apaixonado por Beatles, sabe, todos os anos que foram lançadas as músicas. Duvido tu cantar o refrão, ou a metade do refrão de uma música do Roberto Carlos. Não, primeiro que eu não vou cantar, eu não tenho esse talento, né? Ou não? Esse talento está contigo. Porque é o seguinte, tu transita do sertanejo à música clássica com a maior facilidade. E quando mete Beatles, como aconteceu ontem, é em inglês, não é a versão. Então esse terreno, eu conheço alguma coisinha aí, passando por Toquinho e Vinícius, Raul Seixas, Tim Maia, Roberto Carlos, Beatles, coisas que eu gosto, né? Mas cantar não tem Depois do Roberto Carlos, qual é o brasileiro que você mais gosta?
Que mais acompanhou a carreira, mais gostava. Assim como o Roberto Carlos, eu sei que não, porque eu te conheço. Sei a tua casa lá em Osório, que tem disco do Roberto Carlos saindo pela janela. E além dele, quem mais era? Não, mas eu não tenho muito assim. Eu tenho, assim, gente que eu fui gostando em função de determinadas músicas, por exemplo, tipo 1973, quando o Raul Seixas estourou no Brasil lançando o Ouro de Tolo. E aí veio com várias outras músicas que mostraram uma revolução, na verdade, no país. Eu gosto muito dessa ideia de revoluções, e isso aconteceu com ele. Com o Tim Maia, de certa forma, em 73, também lançando eu acho graças Gostava a ele Tanto sabe de o Você. ano Não, mas eu sei porque era a época que eu recebia esses discos para rodar, tipo Toquinho e Vinícius, que fizeram um disco antológico em 1972 que eu rodei. E que tinha, entre outras, Tarde e Itapuã, que é um clássico da música brasileira. Sensacional. Em 72. Isso. Em 75, nós tivemos aí muitas músicas sendo lançadas, mas nós tivemos um dos melhores gauchões da história, que tinha aquele Manga, Cláudio Figueroa, Marinho e Vacaria. Nós tivemos Caçapava, Falcão e Carpegiani. Caçapava entrou depois. Valdomiro, Dario e Lula. O Grêmio tinha Anchieta, tinha Cacau e Uraneca, tinha Tarciso, tinha um time maravilhoso. E tinham 2 times do interior que eram sensacionais também. Por exemplo, a Associação Santa Cruz. Duvido me dar a escalação desse time aí. Não, eu até não tenho como, mas se tu fala do Santa Cruz, eu vou te dizer. Tá? Eu vou te dizer, então. Diz aí. Aí tu lembra de algum. Eu lembro de todos. Silvério, Joel Tião, que veio pro Internacional. Figueroa. Tadeu e Ila, aquele alemão que batia meu Deus, quando ele pegava o Zequinha, a ponta direita, era um Deus nos acuda. Dilvar, Paranhos e Paulo César Tatu, craque de bola ali de São Sebastião do Caí. Exatamente. Cuca, Rude e Eluzardo, lembra desse ataque? Eu lembro muito desse ataque, que também tinha um jogador chamado Silvio, tá? E eu lembro muito por quê? Porque nesse ataque jogava, o centroavante chamava-se Eluzardo. Ele é forte demais. O Eluzardo... É de Tramandaí. O Eluzardo é de Tramandaí. Eu conheci o Eluzardo, para te dar uma ideia, quando eu entrei na escola técnica em Osório, no ginásio, e o Eluzardo já estava no ginásio e jogava futebol de salão. E ninguém parava ele no futebol de salão. Ele era muito forte, né? Ele saiu... Sim, mas tinha uma técnica extraordinária. Ele saiu de lá para o juvenil do Internacional. Depois ele rodou o Brasil. E ele formou esse ataque, foi do Santa Cruz, que foi o principal ataque da história do Santa Cruz. Cuca, Rude e Eluzardo. Foi a época que o Caxias tinha aquele time também, que era Bagatini, Luiz Felipe Scolari. Cedenir, Luiz Felipe, eram zagueiros. Sérgio Vieira, Cedenir, Luiz Felipe e Segato. Isso. Clóvis, irmão do Claudião. Exato, e Nana. Nana. Era o único que jogava naquela família, Clóvis, já que ele foi embora. Clóvis e Nana. Osmar, lateral direito, lembra? Tinha o Zé Guimarães, jogou naquela época ali. Tinha o Bebeto, o canhão da Serra, o centroavante. Jurandir, o ponteiro esquerdo. E o Esportivo tinha aquele Rubens cabeludo, lembra? Que gauchão foi aquele, maravilhoso. O grande esportivo foi se não me engano, do Enio Andrade, que tinha verdade. Décio, Gonha e companhia. Era um time extraordinário. Exatamente. Nos grandes momentos de um gauchão que era mais do que nunca charmoso naquela época. Esse sim era o charmoso gauchão. Silvio Benfica, o que nós teremos aí no nosso charmoso Bairrista Futebol Clube? Analisando os gols da vitória do Inter, a movimentação tática, por exemplo, do Internacional, que agora enfrenta um Grenal. E não sei se vai com o time titular. Eu também gostaria de ver titulares nos dois lados. Analisando o Grêmio, será que o Caio Henrique, que estava colocando no programa, vai, afinal de contas, começar o Clássico Grenal? Olha só, hoje tem uma decisão do Corinthians à noite, hein? Perigosíssima. E tem gaúchos na Copa do Brasil. Eu quero lembrar, tu acha que eu não vi? Eu vi. Eu quero tu confirmar agora um vídeo que tu postou ontem no Instagram, dizendo: Bosquilha é o novo titular do Internacional. Confirma agora no ar aqui? Não, eu não tenho informação, mas na minha ideia eu não tenho dúvida nenhuma. Em função de uma mudança especialmente tática nesse movimento da linha de 3 do Internacional. Esse é um meia que ataca pelo meio e que entra na área, ao contrário do Patrick, que é um meia que joga pelo lado, sem entrar muito na área. E isso, para o equilíbrio do meio-campo do Internacional, é fundamental. Eu estava procurando aqui meus comentaristas, porque os dois... Fugiram? Os dois disseram
que Bosquilha é reserva e não vai ser titular. Isso eu não sei. O time titular é o mesmo. Quando eu falei aquilo, eu falei que dentro das minhas ideias, as minhas concepções de futebol, não pode haver dúvida. Mas para mim não vai ser novidade nenhuma, surpresa nenhuma, se o Patrick, se estiver recuperado, jogar o Grenal. Sabe que seria um erro. Além de a gente nascer no mesmo dia, 11 de dezembro, a gente tem o mesmo pensamento sobre isso. Eu acho que o Bosquilha tem que jogar, tem que jogar. Vou acompanhar o Bairrista Futebol Clube até já. Silvio Luiz Gomes Benfica. Olha aí, tá aparecendo aí à direita. Tu tá vendo aqui nessa tela desse tamanho a camisa que tá aparecendo ali à direita, que obviamente é coincidência, né, o Benfica? Foi a produção que o Edu... Esses dias tu mexesse comigo, não sei se foi o Cacalo, eu estava à frente de uma camisa do Grêmio. Hoje é do Inter, é uma questão de equilíbrio. Eu só queria dar essa explicação, tá bom? Até já, bom programa aí, Silvio Benfica. A gente volta amanhã. Fiquem agora com o Bairrista Futebol Clube. A gente vai para o Cozinha Arte no Cristóvão Colombo 1144. Feito! Tchau, tchau.